Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gestão Logística. O objetivo do nosso canal é trazer estratégias para torná-lo cada vez mais um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do seu negócio. Eu sou Walter Holanda e no programa de hoje a importância de um time de gestão de estoque dentro da sua área logística. Esse é um tópico que eu diria aqui que para quem não tem, coloque, faça, porque você vai colher benefícios inexploráveis e assim você vai ter uma vida muito mais gerenciável dentro da sua operação. E aí, o que é gestão de estoque? A gestão de estoque está relacionado em você garantir com que o pedido de compra realizado pelo time de abastecimento, ele entre pelo seu recebimento e ele siga todos os fluxos, todas as etapas de forma controlada até o processo de expedição, para assim você garantir uma jornada perfeita do seu material dentro do seu estoque. Assim você vai controlar interfaces, gestão de estoque transitório, inventários, acuracidade e entre outros. Então a equipe de gestão de estoque ela é responsável por essa atividade. E aqui a gente não pode confundir, porque muitas pessoas acabam confundindo, gestão de estoque junto com gestão de abastecimento. Eu já vi, inclusive, algumas empresas em uma das jornadas que eu tive, que o mesmo responsável por essa área, ele cuidava da outra. Por quê? Ele queria garantir uma compra segura. Então, junto com alguém dentro da empresa, foi definido que essa pessoa seria responsável. Mas são assuntos muito distintos. Por quê? A gestão de abastecimento está relacionado principalmente ao controle de compras e vendas do nosso estoque, garantindo assim um estoque de segurança, evitando ruptura e abastecendo o ponto de venda junto com o estoque que é o correto aí para ter dentro da área de logística, evitando principalmente gastos desnecessários aí em relação a compras volumosas, entre outras. Já a questão de gestão de estoque é justamente controlar e evitar perdas, fazendo com que a curacidade garanta o físico frente ao sistêmico, para assim você ter um ganho como um processo, um ganho como um todo, desde a sua entrada até a sua expedição e garantindo que a gestão de abastecimento vá fazer uma atividade correta, porque vai ser credenciada junto com o seu processo logístico relacionado à gestão de estoque. E quais são os principais benefícios de você ter um time de gestão de estoque dentro da sua logística? Os benefícios são diversos. Já começa aqui falando de um estoque mais sadio, de um estoque seguro, sem ocorrências de perdas, sem alto índice de desvios, entre outras coisas. Então veja como isso está muito bem atrelado e, infelizmente, algumas empresas não conhecem ou não dão o devido valor, porque acredita que é só mais uma área que vai ser criada, que vai ser desenvolvida, vai gerar despesa extra com mão de obra, entre outras coisas. Mas aquelas áreas, aqueles profissionais que sabem gerir muito bem esta questão logística, sabem o quão importante é esse negócio dentro da operação. E eu diria que é um dos setores principais. Por qual razão? Porque ele está trabalhando literalmente com o ativo da empresa, o ativo físico, o ativo financeiro, assim garantindo com que entre e saia corretamente sem o mínimo possível de desvio. E se houver algum tipo de desvio, consiga ser mapeado, tratado, para evitar assim novas ocorrências, gerando novas perdas. E quando foi que eu descobri que a gestão de estoque era importante para a área logística? Como eu já falei em outros vídeos para quem me acompanha, eu já trabalhei na área de gestão de estoque lá no início da década de 2000. Então ali eu já fui entendendo a sua importância, a necessidade de ter isso, tendo numa empresa grande ou numa empresa pequena. E eu coloquei em prática assim que eu fui gestor de logística. A primeira oportunidade que eu entrei numa empresa que eu me tornei um gerente de logística, falei, poxa, isso aqui é o que eu preciso ter. E aí era uma área que não existia, era uma área que tinha muita dificuldade de convencer, porque o gestor principal, o acionista principal, ele não acreditava que era necessário, porque ele acredita que é mais despesa com mão de obra, e consequentemente ele acaba dando as negativas. Então eu consegui mostrar para ele a sua importância. Por quê? Quando a gente fala da gestão como um todo, que é o controle efetivo das entradas, das saídas, das baixas, dos inventários rotativos, inventário de Pareto, a curacidade, entre outras coisas, o principal elo estava relacionado a gerenciar o seu estoque e evitar as perdas, porque era uma área que só tinha o inventário no ano,
era uma empresa terceirizada e fazia um inventário assim, que sinceramente até hoje eu paro para lembrar e falo, meu Deus, o cara falar que o estoque bateu 100% já começa mostrando aí que tinha problema. E era um negócio muito conturbado, muito difícil de lidar. Por qual razão? Sem esse time de gestão, quantos furos de estoque meus colaboradores tinham dentro do processo? Quantos pedidos nós deixávamos de atender os nossos clientes? E já tinha e-commerce na época. Então imagine, um cliente vai lá, compra seu produto e aí fala, não, teve furo. Poxa, eu tenho certeza que você está do outro lado, muitas das vezes já ficou frustrado de ter feito uma compra, ter encontrado um preço bacana e na hora de receber esse produto, o que é que aconteceu? Não aconteceu. Acabou gerando um furo de estoque que, consequentemente, gerou a sua frustração. Então veja como o OTIF ele também está muito relacionado em relação a você ter esse time gerenciando isso. Então você pode medir o OTIF através do faturamento, que é aquilo que você deve faturar até o dia X, e também o OTIF de entrega, que depois é a questão de você gerenciar o que o seu transportador está fazendo. Então é importantíssimo para o negócio você ter uma área dedicada que vai cuidar só disso, porque são as vantagens que nós comentamos aqui ao decorrer desse vídeo. E o que eu mais ouço quando um profissional ele não quer ou não sabe a importância de uma área de gestão de estoque centralizada. Ah, o estoque sempre foi assim, o time de compras e abastecimento vive fazendo uma confusão total no estoque, eu não consigo controlar. Ah, já falei para o meu gestor que o estoque dessa empresa é uma confusão e o resultado do inventário ele nem vinha me cobrar. Isso tem muito, acho que vocês devem ter já presenciado alguém falando isso para você, ou você mesmo, em algum momento da sua carreira, já pode ter usado isso de argumento. E temos estoque aqui de anos atrás. Eu falo e ninguém quer corrigir. Isso aqui é mais velho que o proprietário da empresa. Então são assuntos que muitos gestores, por não saber ou não querer fazer porque sabe que vai demandar um trabalho muito árduo colocar essa operação em organização, acaba deixando passar batido, que consequentemente vai gerando essas perdas, que é a questão de furo, materiais muito tempo parado em estoque, que vai virar um produto 100 dias de venda, que assim vai gerar prejuízo financeiro, porque imagine o custo de armazenagem de você deixar o material alocado dentro do seu estoque e ele não tem saída. Poxa, você como proprietário da empresa, se você pegar esse dinheiro e alocar dentro de alguma ação, de um fundo de investimento, alguma coisa, dependendo da taxa de juros anual, você vai ter um ganho muito maior do que você comprar e manter o estoque. Então, por isso que aqui é uma oportunidade e, infelizmente, muitos gestores não enxergam dessa maneira. Eles acabam colocando tanta objeção que assim não permite com que o fluxo corra naturalmente, corra de maneira que vá melhorar o nosso processo. E esses profissionais acontece de não serem bem valorizados financeiramente, profissionalmente dentro do negócio. Por quê? Eles só sabem tocar o dia a dia. Eles não conseguem inovar, eles não conseguem ver um passo à frente, a importância do negócio, saber vender o porquê precisa desse negócio. Então, a partir do momento que você sabe o contexto, o conceito e sabe algumas habilidades já que dá para ser colocado em prática, você vai se tornar cada vez mais um profissional valorizado mesmo financeiramente, diferenciado do mercado. Normalmente, os headhunters, o time de RH vai te procurar para você fazer novas entrevistas, vai te procurar para você assumir novos desafios, e a empresa, com medo de te perder, pode fazer o quê? Dar uma valorizada em você também. Então, veja como esse ponto é um ponto importantíssimo para quem cuida da parte operacional logística. E onde normalmente os gestores mais erram ao falar de um time de gestão de estoque? Primeiro ponto, não definir os papéis e responsabilidade das suas áreas, relacionada à gestão de estoque e relacionada à operação. Por qual razão? Infelizmente, alguns profissionais acreditam que por ter uma área de gestão de estoque, você como operacional não tem responsabilidade nenhuma do que vai acontecer ali. E aí o cara que está na gestão de estoque, ele fica preocupadíssimo se ele vai conseguir assim entregar o resultado esperado para a empresa e satisfazer a direção. Então veja como é importante fazer essa definição de papéis e responsabilidades.
Da mesma maneira, o time de gestão de estoque não pode estar dentro de uma operação acreditando que o papel dele é só computar os dados, é só fazer auditoria e acabou. Não, o papel de responsabilidade da operação junto com a gestão de estoque é andar junto e evitar assim que tenha principalmente descrédito de uma área e da outra e principalmente a falta de sinergia, garantindo assim, em vez de um resultado excelente, uma perda cada vez maior, um pessoal cada vez mais batendo cabeça e gerando confusão. Além disso, esse daqui é uma sacada importantíssima. O gestor de gestão de estoque, ele não pode ter um teto de vidro. Ele não pode ser o lobo cuidando do galinheiro. Por qual razão? Algumas empresas atribuem o responsável de gestão de estoque sendo aquele mesmo que vai cuidar de uma determinada área. Ah, eu já vi cara de ser gestão de estoque e ser responsável pelo recebimento, ser responsável pela separação ou qualquer outra área. O que é que vai acontecer? Na hora que estiver correndo ali precisando tirar a diferença, ele vai parar o processo dele de gestão de estoque e vai colocar ali para fazer o processamento. Ah, eu tive uma falta hoje de algum colaborador. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar de cumprir o processo e ele vai fazer os famosos gatos, para depois tirar essa diferença daquilo que ele perdeu de mão de obra. Isso está certo? Isso está errado? Eu vou ser muito franco e dizer, está errado, porque não adianta você tampar o sol com a peneira ou argumentar, mas eu não tenho mão de obra para isso. Se você não tem mão de obra para isso, a gente pode ver vários fatores. Ah, a empresa não está legal, mas e como está a sua gestão de estoque? Como estão as suas perdas? Porque se você conseguir fazer um controle muito bem organizado e mostrar o quão efetivo ele é, você sim vai conseguir colocar mão de obra. Você não precisa ter a maior equipe de gestão de estoque. Eu te digo que se você tiver 3 pessoas ali já seria o suficiente, dependendo do tamanho da empresa onde você esteja trabalhando. E como eu devo organizar tudo isso, Walter? Como eu devo montar um time forte de gestão de estoque que vai fazer a diferença para o negócio, vai fazer eu me tornar um cara valorizado financeiramente e profissionalmente e vai mudar o resultado dessa companhia aqui como um todo? Primeiro ponto, você deve saber vender bem a ideia. Porque não adianta você falar, estou criando uma área, se for um local onde nunca se ouviu falar ou nunca teve a gestão de estoque, e você vai falar, vou implementar mais mão de obra aqui, em vez de fazer faturamento, expedir, entre outras coisas. Então, quando você estiver embasando isso para o seu acionista ou para o proprietário da empresa ou para o seu gestor, que também tem muita empresa grande que ainda não tem isso, você precisa mostrar principalmente o quanto tem de perdas, quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos e mostrar como essa área vai cobrir esses gaps. Porque a partir do momento que você cobrir esses gaps, você vai conseguir já apresentar os ganhos efetivos que esse time vai conseguir gerar de médio a longo prazo. E assim a área vai, inclusive, ser paga. Você vai ter um retorno financeiro muito melhor em vez de ter desvios. E assim você vai conseguir projetar quais são as oportunidades junto com o gestor principal, o acionista, o dono da empresa, de quais serão as próximas etapas, quais serão os objetivos. Então, veja, qualquer pessoa, qualquer profissional que traz para o seu gestor uma oportunidade de reduzir perdas, ganhar mais eficiência de produtividade, ganhar mais recorrência de cliente, qual gestor não gostaria de ouvir isso? Então, veja como isso é importantíssimo na hora de você vender. Porque não adianta você chegar lá e falar, poxa, ó, eu vou colocar inventário rotativo, vou fazer um inventário cíclico, vou fazer um pareto, vou fazer uma curaça. O cara fala, o que o cara tá falando? Tô aqui preocupado com vendas, eu tô preocupado aqui com a expedição, com faturamento, e o cara vem me falando um monte de lorotas. Então, por isso que é importante você estar muito conceituado de o que precisa ser feito, mas principalmente do que essa área traz de oportunidade de ganho para o negócio. E agora aqui eu vou dar a dica, a sacada para que você já consiga, de alguma maneira, convencer o gestor, o responsável da empresa, o dono da empresa, o acionista, de que essa área é importantíssima, a área de gestão de estoque. Então você anote aí, pega um caderno,
por ser vídeo também, veja da onde é o tempo até o tempo, para assim você poder ir fazendo essa lição de casa, tá? Então, a principal responsabilidade é você apresentar as perdas relacionadas ao negócio. Essas perdas, elas devem estar muito bem embasadas através de indicadores, porque não adianta você chegar dentro de uma reunião ou para o seu gestor e falar assim, ah, nossa perda é X, pô, mas com base no quê? Se é uma área que não tem um controle, ou uma área que tem um controle, mas um controle furado, você precisa fazer algumas amostragens. Então, a curacidade é uma delas. A curacidade, se você acompanhar aqui no canal, tem um passo a passo de como fazer ali de uma forma muito efetiva. A questão do inventário rotativo. Você definir os calendários para ir fazendo esses inventários junto com um time dedicado para esse processo, sem a necessidade de concorrer com outras áreas e assim garantindo a organização do estoque e estabelecer principalmente o inventário geral. Sim, parece loucura. Tem empresa que tem um inventário geral, mas ele trata isso só para dizer que fez. Contrata um terceiro lá e faz. Não se preocupa com as perdas que ele está tendo. Ele acredita que o faturamento dele vai cobrir o negócio dele. Então, o que eu costumo dizer? A pessoa, o profissional, o dono da empresa que não cuida do seu estoque, ele está a um fio de perder todo o negócio. Porque se você não souber medir isso corretamente, você está passivo a ter desvios. E aí a gente sabe o quão arriscado esse negócio é para qualquer empresário. Imagine o quanto você suou, o quanto você se dedicou para montar sua empresa, e aí vem um ou outro acabar desviando e jogando seu negócio por água abaixo. Então não fique na onda de que, meus lucros compensam minhas perdas. Não, cara, você pode ter um negócio muito mais rentável. Você, profissional, consegue fazer com que o negócio seja muito rentável, que consequentemente vai garantir a sua valorização financeira. Você vai ser pago muito acima da média do mercado. Por quê? Você vai saber como fazer. Você sabe o porquê está fazendo, principalmente isso. Não adianta você ser um robozinho que sabe fazer, mas não sabe exatamente o que deve ser feito. Aí qualquer oscilação que tem ali, você já fica todo perdido, confuso. Então esse tópico aqui é importantíssimo para você, profissional, conseguir assim gerar assim uma gestão de estoque muito mais forte, muito mais eficiente. O segundo ponto está muito relacionado a você definir, junto com o seu gestor principal, quais são os objetivos. Porque normalmente ele vai ter uma curva muito lá em cima. E será que você já vai conseguir cumprir essa realidade? Então, quanto que efetivamente torna um processo sadio? A gente tem que ter ganhos relativamente altos, mas você não pode ter metas tão ousadas que você não vai conseguir cumprir. Por qual razão? Você vai gerar um descrédito com aquele que você acabou prometendo que ia entregar, você vai gerar uma frustração para si, para o seu time, por não estar conseguindo entregar esse objetivo. Então é importante, no momento de você ter todas essas informações em mãos, toda essa massa de dados que vai permitir você ter uma ideia exata de como está seu estoque, definir as metas. Poxa, eu já trabalhei em operação que a curacidade era na casa de 50%. Depois a gente entregou em 3 anos 98%, 99%. Então veja, não é no curto espaço de tempo que você já vai conseguir esse gap. Mato alto é fácil você conseguir cortar para você alavancar seu indicador, mas a consistência das suas entregas, da sua vontade de fazer acontecer junto com o time e apoiado pelo gestor é o que vai fazer a diferença para o seu negócio. E aí você tem que ter a equipe 100% dedicada para essa rotina. Você vai ter que ter o cara ali que vai fazer o inventário constante, você vai ter que ter um analista para criar e acompanhar esses indicadores, você vai ser o responsável pelo planejamento dos inventários, das acurácias, de tudo. Você vai ser o responsável 100% de gerir esse time corretamente, não deixar com que a atividade seja executada de segundo plano. Então aqui, pode ver, eu coloquei 3 pessoas, coloquei o contador, o analista e você, o gestor responsável por uma operação mínima, porque eu sei a realidade que é de muitas empresas, como outras empresas grandes também acaba não tendo essa mesma importância. Eu já trabalhei em operações que a gestão de estoque tinha mais de 30 colaboradores,
E esse normalmente é um modelo quando você tem uma operação 24 horas, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho a menos, cada um cuidando de uma rotina. Poxa, gestão de carteira, gestão de pedido, uma série de coisas. Veja como a área ela é tão abrangente. Aqui eu estou colocando tópicos bem simples daquilo que você já pode começar desde já, para assim você ser um profissional cada vez mais valorizado e com entrega já relevante, entrega impactante para o seu negócio. E por fim, coloque em prática a questão da rotina de você tratar esse estoque. Então, inventário cíclico, Pareto, gestão dos depósitos com interface, gestão de depósitos transitórios, gestão de estoque virtual. Poxa, eu já vi muita gente sendo mandada embora por essa razão. Propostas de baixa, esse é um outro tópico que muitos gestores às vezes têm medo, não sei por qual razão. Saber a gente sabe, né? O cara tá descontrolado e aí ele fica com medo ali quando você vê uma proposta, ó, hoje eu vou baixar X, amanhã eu vou baixar XY, e assim ele acaba falando, meu Deus, como é que eu vou justificar isso para o proprietário ou para o meu chefe? Porque com isto você vai ter os controles assertivos, que é o que a gente vem explicando ao decorrer desse vídeo. Você precisa ter controle efetivo da sua entrada, do seu processamento, da sua expedição. Só assim você vai ter uma gestão assertiva, uma gestão participativa. E você precisa, vou até adicionar um tópico adicional aqui, ter reuniões periódicas com as áreas responsáveis e definir papéis e responsabilidade para cada gestor com meta. Isso aqui é uma sacada gratuita que eu dou para vocês aqui, porque, cara, eu levei anos para entender que você precisa ter pessoas donas de cada etapa. Você não pode simplesmente mostrar o todo, você tem que mostrar o todo, mas colocar os subtópicos com os responsáveis de cada atividade. Porque assim, quando você estiver cobrando alguém, alguma área, algum gestor, ele vai saber que está sendo direcionado para você. É diferente de quando você cobra o todo e aí o cara fica confortável. Ah, poxa, ele está cobrando todo mundo, ele não sabe que eu estou fazendo errado. E o cara que está fazendo corretamente, ele fica puto da vida, para não dizer outra coisa, porque ele diz o quê? Eu me dedico, eu faço o meu melhor e vem meu chefe aqui me cobrar de coisas que eu não deveria estar ouvindo, sendo que é o fulano ou o ciclano que está fazendo errado. Então veja como isso é importante. Eu te digo assim, ó, cara, faz esses 3 tópicos iniciais, põe isso dentro da sua rotina semanal. Poxa, eu tenho 3 turnos, 4 turnos, 2 turnos. Faça semanal reunião. Faça no mínimo ali 40 minutos para você poder assim apresentar os resultados, criar sinergia para com que todos entendam a importância. Veja que eu contextualizei esse vídeo inteiro de o quão importante é um time de gestão de estoque. Porque não adianta a gente avançar mais detalhado, que vão ser os próximos vídeos, se você não souber exatamente o porquê. O porquê ter isso dentro da sua operação. Então, por isso que é importantíssimo contextualizar. E eu gostaria de fazer uma ressalva nesse conteúdo, que é justamente eu vi vários profissionais, infelizmente, ao longo dessa carreira, mais de 20 anos que eu tenho da área de logística, serem desligados. E pessoas assim, poxa, de coração espetacular, pessoas maravilhosas, pai de família, mãe de família, por qual razão? Não sabia gerir o estoque. Você pode ser uma máquina de produzir, seu time pode ser uma máquina de produzir, de expedir, de faturar. Só que se você não tiver o controle assertivo do seu estoque, quem vai querer ter um gestor que não cuida do seu ativo financeiro? Então, é uma dica aqui que eu dou para vocês não caírem nessa tentação. Não assumir um desafio logístico se você não tiver um time de gestão de estoque. E para você que quer se tornar um líder, você vê essa oportunidade que onde você trabalha não tem, ou está trabalhando meia boca, poxa, depois dessa contextualização que a gente deu aqui, eu tenho certeza que se você souber vender isso bem, da maneira que nós conversamos, embasado, levando número, você vai se tornar o cara do cara, você vai ser efetivamente um cara valorizado financeiramente. Por qual razão? Você sabe o que você está falando. Você tem embasamento, conhecimento, e você sabe o quão efetivo isso vai ser para o negócio como um todo. Então, assim, eu gostaria de encerrar esse vídeo
relacionada à gestão de estoque de uma forma muito contextualizada e depois entrando mais efetivamente quais são as etapas, os processos detalhados, cada atividade de gestão de estoque. Mas aqui você já consegue efetivamente dar os seus primeiros passos para se tornar um profissional de logística com uma visão holística e 360 graus, conhecendo o negócio como um todo. E para vocês que curtiram hoje esse conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe, salve, dá o like, se inscreve no canal, porque só assim que a gente vai ser cada vez mais um canal efetivamente para os gestores e futuros gestores de logística. Esse é nosso objetivo, estar trabalhando aqui para vocês, para torná-lo pessoas diferenciadas do negócio.